Fala galerinha do quarto ano, sejam bem-vindos à nossa 7ª aula de estudos paraenses. Hoje a gente vai aprender sobre quem administra o Brasil, quem governa o nosso país, de que maneira essa pessoa faz isso. Pois é, além disso, a gente vai aprender sobre nomes pátrios. Que é isso? Relaxa que você vai aprender, tá bom? Então, vem comigo e vamos estudar. Muito bem, quarto ano. Vamos continuar aqui, né, no nosso capítulo 7. Se você prestar atenção, eu queria que você olhasse para cá, para a descrição da nossa aula, tá? Nós vamos terminar hoje o capítulo 7, falando sobre quem administra o Brasil, tá? E vamos começar o 8, mas a gente não vai terminar o 8. O 8 a gente só vai terminar na próxima aula, beleza? Então, nós vamos terminar o 7, falando sobre quem administra o Brasil, aqui nas páginas 47 e 48. Depois você vai pular lá para a página 50, para a gente falar sobre nomes pátrios, né? Quem nasce no Pará é o quê? Mas não se preocupa que quando for para mudar de página, te avisa, tá bom? Então vamos lá, presta atenção. Quem administra o Brasil? Chuta aí, vou te dar um tempo. Muito bem. O presidente. Você pode dizer assim, é o presidente. Tá. Mas da mesma forma que a gente viu lá, lembra quando a gente falou sobre o governador, né? Quem administra o estado do Pará? O governador. E aí a gente aprendeu que não é só o governador, é o governador e os deputados estaduais, tá vendo? Esse nome estaduais é por quê? É porque eles comandam ali, né, ajudam a administrar o seu próprio estado. No caso do Brasil, né, que é um país enorme, tá? Quem que administra o Brasil? O presidente, né? Então, quem respondeu o presidente acertou, mas ele não faz isso sozinho, tá? Ele tem pessoas que administram com ele, tá? Que são responsáveis ali, tem outras funções. E quem são essas pessoas? Os deputados federais, tá? Federais, não são os estaduais, olha o nome, tá? Deputados estaduais são os deputados de cada estado. Deputados federais são os deputados da federação, ou seja, do Brasil como um todo. E, além deles, nós temos os senadores. Calma lá que a gente vai entender o que cada um faz, beleza? Então, vamos lá, tá? Então, muito bem. Quem é o presidente do Brasil? Presidente Jair Messias Bolsonaro. Por que ele é o presidente do Brasil? Simples. Lembra quando a gente falou, né, lá do governador? Tá? Como que se faz para escolher um governador? Votando, certo? O presidente é a mesma coisa. O presidente ele é eleito pelos cidadãos. Nós já vimos sobre as eleições, já sabemos sobre quem que pode votar, né? Para quem que o voto é obrigatório, para quem que o voto é facultativo, que a gente chama, ou seja, só uma opção, a pessoa vota se quiser. Nós já vimos sobre tudo isso, tá? Se você não viu, te aconselho a dar uma voltadinha, né, nas aulas anteriores, beleza? Então, o presidente, ele também, da mesma forma que o governador, que o prefeito, que os deputados, enfim, ele é um cargo eletivo. O que é isso? Ele é preenchido mediante eleições. Então, o presidente, ele é eleito pelos cidadãos a cada 4 anos. E o mandato dele só pode ser de 4 anos. Ele pode tentar uma reeleição e ficar mais 4. Então, no geral, ele pode ficar no máximo 8 anos. No máximo, tá? Se ele for reeleito, senão acaba ali. Mas o mandato mesmo é de 4 anos, tá bom? O presidente é para o Brasil, né, para todos os estados do Brasil, o que os prefeitos são para os municípios e os governadores para os estados. Ou seja, ele é o chefe do poder executivo, aonde na nação brasileira. Então, os prefeitos, eles administram o quê? O seu município. Os governadores administram o seu estado e o presidente vai administrar o Brasil. Nós vimos que os prefeitos lá nos municípios não governam sozinhos, né? Não administram sozinhos. Nós também vimos que os governadores nos estados também não governam sozinhos. Pois bem, o presidente também, ele não governa a nação sozinho. Ele tem ali os deputados federais. Aqui a gente tem uma imagem, né, da Câmara dos Deputados Federais do Brasil. São muitos, tá, gente? São mais de 500, então não dava para colocar a fotinha de cada um aí, tá? Os deputados federais, o que eles fazem? Qual é a função deles? Fiscalizar o presidente. Então, eles fazem as leis para todos os cidadãos. Neste caso aqui, dos deputados federais, quando eles criam leis, eles não criam leis só para um estado.
como é o caso dos deputados estaduais. Então, lembra que a gente comentou? Os deputados estaduais do Pará criam leis para o Pará. Eles não podem criar leis para a Bahia, para o Rio Grande do Sul, para outros estados. Mas no caso dos deputados federais, eles cuidam do quê? Da federação. Então, as leis que eles criam valem para todos os cidadãos brasileiros. Não só para um ou outro estado, mas para todo mundo. Então, os deputados federais, eles são para o país, a mesma coisa que os vereadores são para os municípios e os deputados estaduais para os estados. Então, criam as leis para os seus cidadãos e fiscalizam ali o Poder Executivo. No caso dos deputados federais, eles vão fiscalizar o presidente da República, certo? Outra pergunta, né? A gente está cheio de perguntas nessa aula de hoje. Você sabe qual é a capital do Brasil? Sabe? Vou te dar um tempo para responder. Muito bem, Brasília, tá? E em Brasília é uma cidade interessante. Não sei se algum de vocês já teve a oportunidade de viajar até lá. Eu não, infelizmente, né? Passei de avião, fiz uma escala, mas nem desci para visitar a cidade, coitada. Tá? Mas Brasília é uma cidade muito diferente das outras. Por quê? Porque ela não é uma cidade que pertence a um estado. Ela é uma cidade única. Ela é uma cidade que pertence ao Brasil como um todo. Tanto que Brasília, apesar de ficar no estado de Goiás, ela não pertence ao estado de Goiás. Ela pertence ao Distrito Federal, que é uma parte dentro do estado, né, que tem governo próprio. Governo próprio, leis próprias, e Brasília, ela é uma cidade à parte. Por quê? Porque ela é a capital do Brasil. Então, ela não pertence a um estado, né? Ela pertence ao Brasil como um todo. Em Brasília, sabe quem mora em Brasília? Não sou eu, né? Eu moro aqui em Ananindeua. É o presidente do Brasil. O presidente do Brasil mora lá. E é de lá que ele administra o país. Então, vamos dizer que antes de ser eleito, o presidente morasse no Rio de Janeiro. A partir do momento que ele é eleito e que ele toma posse, ele obrigatoriamente tem que ir morar em Brasília. Lá numa casa chamada Palácio da Alvorada. É onde fica a casa do presidente da República. E os deputados federais, eles também moram em Brasília? Não, mas eles trabalham em Brasília, tá? E aí, cada estado, ele envia para lá, para Brasília, um grupo de deputados para poder governar mediante os interesses do seu estado. Então, a gente vai já ver a quantidade que é, tá? Então, dependendo do número de pessoas que moram no estado, você vai ter um número de deputados que devem ser eleitos, né, para trabalhar em prol do Brasil, mas também em prol daquele estado lá em Brasília. Por que os deputados federais não moram em Brasília? Porque como eles representam interesses do seu estado, eles precisam, né, voltar para o seu estado para ouvir ali as pessoas, para atender as demandas, para ver o que precisa. Então, eles trabalham 3 dias da semana em Brasília e os outros, eles voltam, né, para os seus estados, tá? Pode ser mais que isso? Claro que pode. Às vezes eles têm reuniões extraordinárias e tem que ficar lá uma semana inteira, mas não é a casa deles. Eles têm lá uns apartamentos que eles podem ficar, podem ocupar, mas não é a casa deles. É diferente do presidente da República. O presidente da República, como ele precisa governar a nação toda, ele não pode defender o interesse só de 1 ou 2 estados, ele precisa governar todos eles, então ele mora em Brasília, certo? Então vamos lá, tá? Deputados federais e senadores. Senadores também é uma outra parte, né, do Poder Legislativo Federal que é eleita. Tá? No caso, o número de senadores são 3, obrigatoriamente. 3 senadores por estado. Tá? Então, bem aqui à sua esquerda, você tem a Câmara dos Deputados, onde tem aí mais de 500 deputados. E aqui na sua direita, a gente tem o Senado Federal. O Senado Federal ele é mais fechado. Tá? Por quê? Porque só são 3 senadores eleitos por estado, tá? E o mandato de senador, isso é uma coisa interessante da gente lembrar também, o mandato de deputado federal também é de 4 anos, igual o de presidente. Então, um deputado federal, ele pode se reeleger, mas se ele também não se reeleger, ele cai fora de 4 anos, tá? No que ele é diferente do presidente? O presidente, ele só pode se reeleger uma vez. Então, ele fica 4 anos. Vamos dizer que ele se reeleja, aí ele fica mais 4 anos. Então, o máximo que ele pode ficar é 8. No caso dos deputados, não. Ele pode tentar se reeleger quantas vezes ele quiser,
quantas vezes ele for votado, foi eleito, ele fica no cargo. Então, ele pode ficar 3, 4, 5 mandatos até ele morrer, se for o caso, tá? Desde que ele seja, claro, reeleito e ele precisa passar por esse processo de eleição a cada 4 anos. Os senadores, o tempo de mandato deles é diferente. O tempo de mandato deles é de 8 anos. 8, tá? Então, o senador, quando ele é eleito, ele vai ficar lá por 8 anos. E só depois de 8 anos ele pode vir tentar reeleição. Certo? Juntas, essas duas casas que a gente chama, né? Os deputados federais e os senadores formam aquilo que a gente chama de Congresso Nacional. Então, quando você estiver assistindo televisão lá com a tua família e ouvir falar, o Congresso Nacional, o que é o Congresso Nacional? É a Câmara dos Deputados, que é onde eles trabalham, tá? Chama Câmara dos Deputados. E o Senado Federal, onde os senadores trabalham. Então, esses dois juntos, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, formam o que a gente chama de Congresso Nacional, tá? Como eu falei, os senadores, o número é igual para todo mundo, né? 3 senadores para cada estado. Mas no caso dos deputados, não é a mesma quantidade. Por quê? Porque depende da quantidade de pessoas, da população daquele lugar. Então, repara bem, o estado que tem a maior quantidade de deputados federais é o estado de São Paulo, tá? Que não por coincidência, deixa eu marcar aqui para ti, para ficar mais fácil de tu enxergar, tá? Ó, bem aqui o estado de São Paulo, tá vendo? Já tá fazendo um risco bem aqui. A coordenação motora não é muito boa, mas a gente vai dando um jeito, tá? Tem 70. Por que 70 deputados federais? Porque ele é o estado com a maior quantidade de pessoas, com a maior população do Brasil. Não é pelo tamanho do estado, porque se você for reparar o tamanho do estado de São Paulo, ele é bem menor do que o tamanho do estado do Pará, por exemplo, que fica bem aqui. Mas o Pará só tem 17 deputados federais, enquanto São Paulo tem 70. Por quê? Porque a população do Pará é bem menor do que a população de São Paulo. E você tem aqui um bocado de, tá vendo? De estados que o número de deputados é 8. Por quê? Porque pela lei brasileira, o mínimo, independente de qual seja a população, de quanto que seja a população do estado, mas o mínimo de deputados federais que devem ser eleitos pelas pessoas, né, para ocupar esses cargos é o número mínimo de 8. Então, nesse caso, quem chega a 8 é porque tem a população mais baixa, né? E aí, independente, só se crescer mais, aí pode vir, né, a terem mais deputados eleitos. Mas o mínimo é 8, tá? Tanto que você não vê aí nenhum estado com 2, 3, não, tá? E o de senadores, o número é o mesmo. Beleza? Então, muito bem. Aqui a gente termina o nosso capítulo 7. Então, página 47, página 48. Você vai fazer aí, tá? Lá aí na plataforma digital, tá descrito direitinho quais as atividades que você tem que fazer, tá bom? Então, observa bem tanto as do capítulo 7 quanto a referente à aula do capítulo 8, que é justamente essa que a gente vai falar agora, tá? Aí você vai lá para a página 50 agora, pula o exercício, vai lá para a página 50, que a gente vai começar o capítulo 8. Lembrando que nós não vamos terminar esse capítulo hoje, tá? Nós vamos terminar na próxima aula. Hoje a gente só vai aprender o quê? Sobre quem é que nasce no Pará é paraense, isso é fácil, né? Tão fácil que eu até apertei logo aqui para te ver, tá? Mas, e nos outros estados? Como é que a gente vai definir? Nós já vimos que quem nasce no Brasil ou quem se naturaliza é o quê? Brasileiro, né? Quem nasce no Pará é paraense, a gente já sabe. Mas e nos outros estados? Existe uma palavra ou um adjetivo, né, que a gente usa para ligar a pessoa, né, nascida ali até o lugar que ela nasceu. Isso a gente chama de nomes pátrios ou adjetivos pátrios, que é justamente esse aqui. Quem nasce no Pará é o quê? Paraense. Para cada estado brasileiro, você vai ter, tá, um nome desse. E aqui tá para a gente enxergar bem, né? Então, ó, quem nasce no Pará, vou pegar minha canetinha de novo bem aqui. Quem nasce no Pará tá bem aqui, ó, paraense. Quem nasce no Amapá? Amapaense. Lá na tua página 50 você tem uma lista, não vai precisar fazer isso aqui não, tá? Pelo amor de Deus, isso aqui é só pra gente enxergar melhor. Mas você tem uma lista direitinho lá com os nomes pátrios, tá? No Maranhão, maranhense. No Piauí, piauiense.
Ceará, cearense. No Rio Grande do Norte, nós temos duas possibilidades, dois nomes diferentes. Ou a pessoa vai ser chamada de Rio Grandense do Norte, grandão, né? Assim, Rio Grandense do Norte. Ou Potiguar, que é pequenininho, tá? Então, fulano é Potiguar. Então, ele nasceu onde? Nasceu no Rio Grande do Norte, tá? Na Paraíba, quem nasce é paraibano. Em Pernambuco, pernambucano. Em Alagoas, alagoano. Sergipe, sergipano. Bahia, baiano. E aqui a gente tem mais um diferentão, né? No Espírito Santo, quem nasce no Espírito Santo, tá? Pode ser chamado ou de capixaba ou de espírito santense, tá? O que a pessoa achar mais legal, mais bonitinho, tá? Mas os dois estão corretos, ou capixaba ou espírito santense. Minas Gerais é o mineirinho, mineiro, tá? Rio de Janeiro, você vai dizer assim, carioca. Não, senhor. Quem nasce no estado do Rio de Janeiro é fluminense. E não importa se ele é flamenguista, vascaíno, botafoguense, isso não tem nada a ver com o time de futebol para o qual ele torce, tá? Mas com da onde ele nasceu, né? A natureza, a naturalização. Naturalização não. Tá certo, naturalização. Eu ia confundir com nacionalidade. A naturalização dessa pessoa. Então, ele é fluminense, tá? E o carioca? Por que o carioca não aparece aqui? Porque, olha só, carioca é quem nasce na cidade do Rio de Janeiro. Ó, o Rio de Janeiro tem o estado e a capital do Rio de Janeiro é o quê? É quem? Que cidade? Rio de Janeiro. Até para economizar a criatividade aí, né? Então, a cidade do Rio de Janeiro é a capital do estado do Rio de Janeiro. Quem nasce na cidade do Rio de Janeiro, que é o carioca, que é a capital, a gente chama de carioca, tá? Mas quem nasce no estado do Rio de Janeiro, que não se resume à capital, né? Você tem outras cidades, tá? É fluminense, tá? É igual aqui em Belém. Quem nasce em Belém é belemense. Mas a pessoa é de Cametá. É cametaense. Mas ambos são o quê? Paraenses. Porque tanto Belém quanto Cametá ficam no Pará. Entendeu? É por isso que aqui aparece fluminense. Porque quem nasce no estado do Rio de Janeiro é chamado de fluminense. E quem nasce na cidade do Rio de Janeiro é carioca. E como eu falei, né? Não tem nada a ver com time isso aqui não. Quem nasce em São Paulo é paulista. Quem nasce em Santa Catarina é catarinense. Não tem o Santa não, tá? Não é Santa Catarinense. Não. É só catarinense. Quem nasce no Rio Grande do Sul ou vai ser chamado de Rio Grandense do Sul ou pode ser chamado de gaúcho. A gente é bem acostumado a chamar, né? Quem nasce no Rio Grande do Sul de gaúcho. E tá correto, não tá? Não está errado não, tá? Quem nasce no Paraná é paranaense, não é paraense. Olha a diferença do paraense pro paranaense, tá? Tem um na bem aqui. No Mato Grosso do Sul, é o Mato Grossense do Sul, tá? Mato Grossense do Sul, é quem nasce no Mato Grosso do Sul. Em Goiás é goiano. Quem nasce no Distrito Federal, olha aqui, Distrito Federal que é onde fica Brasília, a gente chama de brasiliense, tá? Tem até um time de futebol também com esse nome, mas é quem nasce aqui em Brasília, no Distrito Federal, brasiliense. Quem nasce no Mato Grosso, que não é o do Sul. Então, já que não é o do Sul, ele é só Mato Grossense, tá? Mato Grossense é quem nasce no Mato Grosso. Mato Grossense do Sul é quem nasce no Mato Grosso muito bem, do Sul, tá? Quem nasce em Rondônia é rondoniano. Quem nasce no Acre, acreano. Sim, há pessoas que nascem no Acre, tá? Antes que você fale alguma bobagem. Quem nasce no Amazonas é amazonense. Quem nasce no Tocantins, tocantinense. E quem nasce aqui em Roraima é roraimense. Então, percebe que para cada lugar do Brasil, para cada estado, você tem um nome próprio para chamar a pessoa, um nome pátrio para chamar a pessoa, né? Então, se você tem um amigo que nasceu lá em Alagoas, ele é alagoano. Se ele nasceu lá no Mato Grosso do Sul, ele é Mato Grossense do Sul. Eu tenho um tio que nasceu no Rio de Janeiro, mas ele não nasceu na capital, ele nasceu em Petrópolis, por exemplo, que é outra cidade do Rio de Janeiro. Então ele é fluminense, mesmo que ele seja flamenguista, tá? Olha a raiva. Beleza? Então a gente vai parar bem aqui, tá? Não continua, ok? Por quê? Porque na próxima aula a gente vai terminar esse capítulo 8, tá? Não esquece de olhar
na tua plataforma digital quais são as atividades que você tem que fazer, tá bom, meu bem? Então, um beijo da tia. Fiquem com Deus e até a próxima.